Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para pedir a vocês. Chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, vocês têm que fazer isso hoje. Voltar ao Evangelho genuíno é algo bom para as suas vidas. É algo certo e aprovado pelo Senhor Jesus. Ele espera que vocês façam isso hoje. Cada um de vocês tem que fazer isso, porque nenhum de vocês mais podem ficar envolvidos pelo evangelho misturado, deturpado, pervertido, que está sendo pregado para vocês por aí nas denominações. Meus irmãos, isso está levando vocês a cometerem práticas erradas, a pensarem de forma diferente, a viverem de uma forma que o Senhor Jesus não aprova. E isso vocês não podem mais deixar acontecer. Chegou a hora de vocês se despertarem e fugirem disso aí. Fugirem do evangelho misturado dentro do padre pervertido e voltar para o evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia, para a sua vida, para sempre. Meus irmãos, este evangelho do Senhor Jesus, genuíno, puro e simples, só traz boas consequências para a vida de cada um de vocês. E é isso que vocês têm que querer para as suas vidas. Vocês têm que tomar posse disso. Mas para tomar posse disso, vocês têm que, primeiramente, voltar ao evangelho genuíno. A decisão de voltar tem que ser sua. Tem que ser de cada um de vocês. E eu espero que vocês comecem a fazer isso hoje. Porque eu não sei porque ainda até quando vocês vão continuar tolerando esse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está sendo pregado para vocês por aí nas denominações. E chegou a hora de vocês deixarem isso. Isso só está levando vocês para o erro, para se desviar da verdade, para ir cada vez mais para longe do evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, que vocês possam começar a entender essa questão, para que, assim, a vida de vocês comece a se tornar saudável, se tornar uma vida que tenha uma consciência pura, que vocês tenham uma vida com uma fé sem hipocrisia, uma vida que não esteja envolvido por essa sujeira desse evangelho misturado dentro do padre pervertido. Isso são porcarias para a sua vida. Eles só trazem coisas nocivas para a sua vida. Te prejudicam. Fazem a sua vida apodrecer. O evangelho misturado dentro do padre pervertido são fermentos para levedar a sua vida, para estragar, para levar a sua vida para a ruína. Meus irmãos, eles estão estragando a sua vida. A sua visão, a sua vida espiritual está morrendo por causa disso. E vocês não podem mais deixar isso acontecer. E para que isso não aconteça mais em suas vidas, é hora de vocês escaparem disso. É hora de vocês fugirem e voltarem para o evangelho genuíno, como esta mensagem aqui está dizendo para vocês, da parte do Senhor Jesus, de forma muito clara e simples, para que a compreensão de vocês seja perfeita, para que a vida de vocês no evangelho genuíno, puro e simples, seja perfeita e vai se aperfeiçoando cada vez mais, vai se tornando saudável cada vez mais, pelas boas consequências que o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus vai trazer para as suas vidas. Eu espero que vocês entendam isso para o próprio bem de vocês, porque só dessa forma a vida de vocês em Cristo irá continuar progredindo, irá continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim a igreja, que é você e seus irmãos, possam estar sendo edificados na pedra angular que é Cristo Jesus. Tudo por causa do evangelho genuíno, puro e simples, que vai permanecer em suas vidas para sempre. É isso que tem que acontecer. Então, que vocês entendam essa mensagem inicial aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as suas vidas. Mas, além disso, meus irmãos, hoje
eu vou ler uma mensagem aqui que fala sobre os homens santos que falam da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Sim, meus irmãos, eu vou ler uma mensagem aqui que fala sobre os homens santos que falam da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Para que você possa, essa mensagem vai te ajudar a discernir quem são os homens que estão falando da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo e quem são os homens que hoje, infelizmente, não estão falando mais da parte de Deus e nem movidos pelo Espírito Santo. Essa mensagem vai te esclarecer sobre isso. E, antes de eu ler essa mensagem, que vai servir de edificação para a sua vida, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 11. Está escrito assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Vou repetir. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Sim, meus irmãos, esse texto que eu li, as Escrituras, é muito claro e simples, para que qualquer pessoa possa entender. Porque ele está escrito: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, meus irmãos, se você fala, se eu falo, se um pastor, um bispo ou um apóstolo fala, ele tem que falar de acordo com os oráculos de Deus, sempre. Ele nunca pode, nenhum de nós pode se desviar dessa verdade. O que nós temos que falar tem que estar sempre de acordo com os oráculos de Deus e nunca em desacordo com os oráculos de Deus. Porque se falarmos em desacordo com os oráculos, os oráculos de Deus, estaremos errando. Estaremos falando de coisas erradas, coisas pervertidas, coisas que não estão certas segundo as Escrituras. Meus irmãos, nós não podemos falar em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus. Não podemos falar nada que esteja em desacordo com essas palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode. Não importa se é pastor, bispo ou apóstolo. Não, meus irmãos, ninguém pode. Se alguém está falando isso, se alguém está falando alguma coisa que está em desacordo com os oráculos de Deus, ou em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus, ou em desacordo com o Evangelho, ou em desacordo com essas palavras do Senhor Jesus, ou em desacordo com a verdade, todos esses estão falando coisas erradas, estão falando mentiras, estão falando enganos, estão falando coisas pervertidas. E isso não pode acontecer. Isso é errado segundo as Escrituras. Então, é hora de vocês entenderem isso e começarem a exortar a essas pessoas que falam em desacordo com os oráculos de Deus, ou em desacordo com essas palavras do Senhor Jesus, ou em desacordo com a verdade, que vocês possam exortar essas pessoas para falarem sempre em acordo com o Senhor Jesus, com os oráculos de Deus, com essa doutrina, com o Evangelho. Que você possa exortar eles a falarem sempre em acordo com a verdade. Sempre em acordo. Nunca em desacordo. Porque quem fala em desacordo está falando coisas erradas. Coisas que são reprovadas pelo Senhor Jesus. Então, que você possa começar a entender isso. E você vai entender um pouco mais ainda sobre isso quando eu ler essa mensagem aqui para vocês. E eu vou ler essa mensagem agora. Ela começa assim: está escrito: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meu irmão, os homens que o nosso Deus e Pai considera santos são aqueles que ele mesmo comprou e separou do mundo e do pecado, para serem irrepreensíveis perante ele para sempre, de forma que esses homens santos vivam de forma digna do Senhor para o seu inteiro agrado, pelo resto de suas vidas, mesmo que estejam no meio de uma geração corrupta e pervertida, diante da qual cada um deles tem que mostrar que o seu modo de pensar, de falar e de agir tem que ser exemplar, segundo o exemplo do Senhor Jesus. Meu irmão, pelo texto citado acima no início desta mensagem, podemos ver claramente
que os homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas será que hoje isso acontece de fato e de verdade? Assim? Porque se alguém fala movido pelo Espírito Santo, todas as palavras que saem de sua boca deveriam estar em total concordância com a verdade do Espírito da verdade. E nunca o contrário disso. Por isso, meu irmão, hoje, os homens que falam movidos pelo Espírito Santo nunca fariam comércio de você com palavras fictícias. Nunca ensinariam outras doutrinas que estão em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Nunca pregariam um evangelho diferente. Nunca diriam ou dá ou desce. Nunca diriam profecias de seus próprios corações. Nunca diriam suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos. Nunca falariam algo que deturpasse as Escrituras. Nunca ensinariam ensinos de demônios. Nunca falariam em línguas só para parecerem mais espirituais do que os outros. Nunca falariam o que não convém à sã doutrina. Nunca diriam que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que o templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. E nunca mesmo viriam pregando um outro Jesus. Porque todas essas coisas e outras mais que um homem hoje entre nós poderia estar dizendo são provas muito claras de que esse homem não está falando da parte de Deus e nem movido pelo Espírito Santo. Meu irmão, hoje, mais do que nunca, você deve tomar cuidado. Você tem que se acautelar por você mesmo, para não cair no engano dos homens dissimulados e hipócritas, que falam mentiras e coisas pervertidas e deturpadas, com as quais estão enganando a muitos por aí, que são arrastados por esses homens falsos, que são lobos vorazes, que não estão poupando o rebanho. Está escrito: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Meu irmão, chegou a hora de discernirmos quem são os homens santos que falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e quem não é, para que, de hoje em diante, possamos ouvir as palavras que são úteis para o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. Porque, se continuarmos a dar ouvidos a quem não fala movido pelo Espírito Santo, vamos continuar correndo mal, vamos continuar a sermos impedidos de obedecer à verdade. Por isso, meu irmão, fique atento e vigilante, para continuar sendo um homem santo que sempre fala da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós discernirmos, porque essa mensagem que eu li aqui foi muito clara e esclarecedora para vocês, para que agora vocês possam começar a discernir, começar a entender, começar a notar, a perceber quem são os homens santos que falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e quem são os homens que não estão falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Porque os homens que não estão falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, eles estão falando da parte do espírito do erro. Eles estão falando da parte de espíritos enganadores. Meus irmãos, é por isso que eles falam coisas que são em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus, em desacordo com o Evangelho, em desacordo com a verdade, em desacordo com as Escrituras. Se eles falam coisas em desacordo com as Escrituras, eles estão falando coisas que estão deturpando as Escrituras. E muitas dessas coisas que eles falam para vocês, eles falam para vocês. Muitas dessas coisas que eles falam em desacordo com tudo isso que eu falei, eles falam para vocês, para ensinarem vocês, para ensinar vocês de forma errada, para que vocês
recebam um ensino que está em desacordo com a verdade, com o Evangelho, com as Escrituras, com a sã doutrina. E assim, ao vocês receberem essas coisas, vocês também começam a praticar coisas que estão em desacordo com tudo isso que eu falei. Então, que vocês possam perceber, porque esse é um erro que com certeza está levando você a se desviar da verdade. E se chegou a esse ponto, chegou a hora de você perceber assim. Chegou a hora de você fugir desses homens que falam coisas em desacordo com a sua doutrina, com o Evangelho, com a verdade, com as Escrituras. Meus irmãos, você não pode mais ficar aceitando esses homens, tolerando esses homens que venham falando coisas pervertidas para arrastar vocês para o erro. Paulo falou isso lá para a igreja de Mileto, quando se despedia deles. Ele falou com convicção que viriam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E isso aconteceu mesmo. Porque depois da partida dele, esses homens chegaram lá falando coisas pervertidas. Mas como eles já tinham sido avisados por Paulo que isso iria acontecer, eles estavam conscientizados para que quando esses homens chegassem, eles não dessem ouvidos a eles. Eles fugissem deles. Hoje, quem tem que fugir desses homens é você. Porque esses homens estão aí, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, são lobos vorazes, que não estão poupando o rebanho. Não estão poupando o rebanho porque estão dizendo para você e para os seus irmãos, muitas coisas pervertidas, muitas coisas que estão em desacordo com essa doutrina, com essas palavras do Senhor Jesus, com o Evangelho, com a verdade, só para enganar vocês, só para levar vocês para o erro. Meus irmãos, isso é muito claro. E são coisas terríveis que estão acontecendo, são coisas absurdas que eles estão dizendo, só para enganar vocês, para que vocês fiquem ali naquelas denominações, presos, condicionados pelo que eles falam, de forma errada para vocês. Então, que vocês possam começar a entender isso, porque isso é sério demais. Prejudica a sua vida, deturpa a sua vida, deturpa a sua consciência, a sua fé, a sua mente, o seu coração, a sua vida. Meus irmãos, porque essas coisas que eles falam de forma pervertida, de forma que está em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus, com o Evangelho, com a graça, essas coisas agem em sua vida como fermentos para apodrecer a sua vida, para estragar, para destruir de dentro para fora a sua vida. É isso que está acontecendo. Assim, você fica doente, você fica fraco espiritualmente, você fica, de certa forma, cego espiritualmente. Você começa a não dar mais ouvidos à verdade. Você começa a não querer mais a ouvir essa mensagem aqui, por exemplo. Chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Essa sim é uma mensagem essa é uma mensagem que está em desacordo, que está em acordo, aliás, com o Evangelho do Senhor Jesus, porque essa mensagem aqui é da parte dele para a sua vida. É muito clara essa mensagem. Então que você possa dar ouvidos a essa mensagem, que está em total acordo com a mensagem do Senhor Jesus para a sua vida, com a verdade, com o Evangelho. Meus irmãos. Então, essa mensagem que eu falei aqui, o texto das Escrituras que eu li lá na primeira epístola de Pedro, essa mensagem, que isso sirva para a sua vida hoje, para que você viva de acordo com o que está escrito, de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus para a sua vida. Quando você viver em acordo com tudo isso, a sua vida assim começará a se tornar saudável e começará a ser uma vida perfeita, que na sua vida assim vai acontecer muitas boas consequências, muitos bons resultados, aperfeiçoadores para a sua vida. Então é isso que você tem que fazer. Eu espero que você entenda essa mensagem e que você leve essa mensagem para os seus irmãos, da mesma forma que eu estou fazendo aqui para vocês. Que isso possa servir, que isso possa ser útil para a sua vida, porque foi útil para a minha vida também.
para que seja útil para a vida da igreja hoje, porque precisa ouvir essa mensagem e entender que é uma mensagem da parte do Senhor Jesus para as suas vidas. E eu espero que você que está em Cristo, que é a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, entenda essa mensagem da mesma forma que eu entendi, porque é uma mensagem que vem da parte de Deus, porque é uma mensagem que vem de um homem que é movido pelo Espírito Santo, e que você também seja esse homem, que transmita a mensagem que vem da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, mensagem que esteja em acordo com o que Deus quer, com o Senhor Jesus, com a verdade, com a sã doutrina. Que essa mensagem seja pregada por você sempre, que você possa sempre falar essa mensagem em acordo com o Senhor Jesus e nunca em desacordo. Então, meus irmãos, que vocês entendam isso, que isso seja algo bom para a sua vida. Eu espero que cada um de vocês ouça essa mensagem e entenda que isso é sério demais. Que vocês levem isso com responsabilidade e eficiência. Que façam isso sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.